Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar na atitude que Deus manda que tomemos, sermos radicais na eliminação daquilo que Deus condenou. Por exemplo, o pecado no seio da igreja. Se nós não agirmos para eliminar o pecado sabido, conhecido no nosso meio, nós vamos ser considerados pelo Senhor réus, cúmplices daquele pecado. Se nós não tomarmos essa posição radical para purificar a igreja, que é a noiva do Senhor, nós vamos ser tidos como corresponsáveis, cúmplices daquele erro, daquele pecado. A hora de começar o juízo já é começada pela casa de Deus. O juízo do mundo vem aí na grande tribulação, na segunda vinda de Cristo, vai ser terrível, vai arrasar o mundo, mas agora é hora de começar o juízo pela casa de Deus. O apóstolo Paulo diz: os pecadores de fora, Deus vai cuidar deles, mas eliminem do meio de vocês a pessoa errada. A orientação que ele deu lá para a igreja de Corinto foi essa: não tolerem o erro, não tolerem o mal no meio de vocês, eliminem a coisa condenada do meio de vocês. Não se metam com o erro lá de fora. O erro lá de fora, da política, do país, seja lá do que for, Deus vai cuidar daquilo. Mas no meio de vocês, hajam, eliminem o pecado conhecido do seio da igreja. Você entende isso, meu irmão? Você, minha irmã, cada um que sabe do pecado é responsabilizado pelo Senhor por agir dentro da igreja. Mas eu quero agora me reportar a essa atitude ordenada pelo Senhor também na antiga aliança ao povo de Israel. Em Josué, no capítulo 6, nós temos que depois da tomada de Jericó, o Acã transgrediu, foi o único, o povo obedeceu, as muralhas de Jericó caíram e o povo teria que subir as muralhas e aí sim matar todos os habitantes, matar todos os habitantes de Jericó. Só se salvaria Raabe, a prostituta, e os familiares que estivessem protegidos debaixo do teto dela. E assim aconteceu. O povo teve que ser radical com relação ao cumprimento da ordem do Senhor. Matar tudo e todos que estão dentro da cidade, com exceção da Raabe. Aqui em Josué, no capítulo 6, o versículo 21, nos é dito que tudo quanto na cidade de Jericó havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos. Que carnificina foi! Também bois, ovelhas e jumentos. Tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente. Assim foi cumprido pelo povo, porque assim foi ordenado pelo Senhor. A responsabilidade daquele genocídio, daquela matança, foi do Senhor. Foi Deus que determinou. O ato de graça ficou com a Raabe, a prostituta. Interessante, em uma cidade inteira, a mulher que era considerada talvez a mais pecadora da cidade por ser prostituta, foi a única que foi salva e, além dela, ainda salvou a família dela toda.
A graça é assim. Ao carcereiro de Filipos, a orientação foi essa: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e toda a tua casa. É muito bom a gente crer nisso, pensar nisto. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de tudo que não merece, de todo errado, de todo pecador, porém que crê. Aquela mulher, Raabe, creu, aquela prostituta creu e obedeceu, recebendo os espias, porque ela sabia que eram enviados de Deus. Deus está também observando em nosso meio todos os que dão um copo de água fria, água fresca a um servo de Deus, no caráter de servo de Deus, pregando o Evangelho. Todos aqueles que ajudam e abençoam os servos de Deus vão ter certamente o seu galardão garantido, porque estão participando da obra de Deus. Você está ajudando alguém? Algum trabalho missionário, algum pastor, alguém como obreiro na obra do Senhor, você está ajudando? Pois é, isso é uma atitude boa, reconhecida pelo Senhor. Aquela mulher creu, como prova da sua fé, ela abrigou os espias. Os espias eram considerados inimigos daquele povo. Ela correu risco, porque se ela fosse descoberta fazendo aquilo, claro que ela seria morta pelos habitantes daquela cidade. Mas ela enfrentou aquele risco, ela acreditou em Deus e, como prova da sua fé, ela arriscou a sua vida e obedeceu, protegendo os espias. Deus quer que você creia e que dê provas da sua fé, que você faça alguma coisa. Não basta apenas você crer com a boca ou com o coração. Tem que agir comprovando que a sua fé não é morta. Nós entendemos pela Bíblia, no Novo Testamento, que a fé sem obras é morta. Ou seja, se você diz que crê e não dá frutos, não vai ter a salvação. A salvação é para aqueles que dão fruto, e o dar fruto é prova da sua fé. Se a fé é verdadeira, vai ter resultados, obras, consequências, coisas que você vai fazer como prova de uma fé verdadeira. Só acreditar em Deus e assistir reunião de igreja não é prova de fé verdadeira. Você tem que demonstrar que está fazendo alguma coisa para o Senhor como prova de que a sua fé é verdadeira. Aquela Raabe, a prostituta, creu e arriscou a vida, porque ela, no íntimo dela, já pertencia ao povo de Deus. Arriscou a vida a ser morta pelos habitantes de Jericó ao receber os espias. Foi uma prova de fé. Abraão também teve provas de fé. Ao oferecer o filho, ele arriscou tudo, mas por obediência, e por causa disso foi considerado o pai da fé. Nós temos que obedecer ao Senhor. Uma das áreas em que temos que obedecer é no radicalismo. Meu irmão, se você está sendo bonzinho com alguém que vive em pecado, você é igual a essa pessoa e vai ser condenado, você condenado ou condenada junto com essa pessoa. Se você está protegendo o pecado de alguém, você está sendo conivente com o pecado daquele alguém. Deus manda abrir mão do que é passado, toda a sua vida passada, tudo que é mundo na sua vida. Deus manda você abrir mão de tudo que é mundo na sua vida. O passado tem que ser sepultado, você tem que ser radical com relação à sua vida passada, aos seus pecados passados. Você quer Deus? Tome a posição radical de dizer não à sua velha vida, seus relacionamentos passados, parentesco, amizades e todo tipo de relacionamento passado. Você vai abrir mão daquilo em prol do Senhor. Agora é vida nova, um Senhor novo na sua vida. Antes era o pecado, agora é Deus que vai ser o Senhor
na sua vida e você vai ter novos irmãos. A sua família vai ser outra, aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Você tem que abrir mão da família antiga, dizer não à vida passada. Se você quer a vida nova, tem que negar a vida velha. Há muito crente que está em cima do muro e não sai de cima do muro. Acende uma vela para cá e outra para lá. Eles querem Deus, mas não querem abrir mão do mundo, dos amigos, dos negócios, dos parentes. Não dá. Não vai. Com Deus não vai. Deus quer exclusividade. Ou você não terá Deus. Comece a pensar nisso. Deus é radical. Ele quer de você uma atitude radical para com tudo que representa a velha vida, o que não é de Deus. Vida nova e obediência total ao Senhor é a condição para você ter a salvação. Caso contrário, não terá salvação. Comece a pensar nisto, meu irmão, minha irmã.